Olá, querido estudante, bem-vindo a mais uma aula de Ciências Humanas aqui na nossa rota de Humanidades e Natureza. Hoje nós vamos falar sobre a interação entre a indústria e os recursos ambientais, ou seja, o uso desses recursos naturais dentro do processo industrial. Como você sabe, como a gente já estudou em outras aulas, a Revolução Industrial que se processa lá no século XIX, ela vai continuar acontecendo até os dias atuais, com a renovação dos seus métodos, mas uma coisa vai permanecer igual, que é a utilização dos recursos naturais como fonte de matéria-prima. Falando nisso, vamos entender o conceito de indústria. A indústria é uma atividade econômica, ou a atividade industrial é uma atividade que vem transformar a matéria-prima em produto final, que vai ser consumido pelas pessoas, pelas empresas e pelas indústrias. As matérias-primas de fontes renováveis ou não, naturais, elas vão ser processadas e transformadas em outros produtos, Como é o caso, por exemplo, do algodão. O algodão tem origem natural, vem de uma planta, e esse algodão, essa fibra, é transformada por meio das fábricas em tecidos. E esses tecidos vão ser transformados depois em roupas e inúmeros outros itens que contam com a sua presença. Agora vamos entender quais são esses recursos naturais, ou o que são esses recursos naturais. Como você já deve ter percebido, são produtos extraídos da natureza e que têm por finalidade suprir as necessidades humanas. Isso desde sempre, tá, gente? Bem antes da Revolução Industrial, os recursos naturais, eles já servem, de alimento, eles já servem de forma de sobrevivência para os seres humanos e também para outras formas de vida, não apenas a forma humana. Aqui, nós temos alguns recursos naturais que nós podemos citar. Dentre eles, o solo, a água, o oxigênio e a energia solar, por exemplo, que também é um recurso natural, disponível para a maior parte do planeta, quase que o tempo todo, E as florestas e também, claro, os animais. Como você deve saber, muito se usa ainda, de fonte animal, em produtos e, claro, no meio alimentício. Podemos classificar, então, essas formas de recursos naturais em hídricos, biológicos, minerais e energéticos. Essas fontes de recursos naturais vão possibilitar a vida humana e o processo produtivo das indústrias, das fábricas e da manufatura e do artesanato, de tudo aquilo que a gente utiliza no nosso cotidiano. Já falamos agora, vamos falar agora da matéria-prima, que vem a ser esses recursos, que podem estar agrupados em duas categorias. Recursos naturais renováveis, que são aqueles que se renovam naturalmente pela ação da natureza, que se renovam com o tempo, seja um curto espaço ou um longo espaço de tempo, e também podem ser renovados pela interferência da ação humana, como o caso, por exemplo, da água, das árvores que podem ser replantadas, da energia solar, que pode ser aproveitada para fonte de energia, dentre outros. Nós também vamos ter um outro recurso natural que não é renovável. Esses recursos aqui, eles não se renovam naturalmente em um curto período de tempo. Eles podem levar até centenas de anos ou até milênios para se renovar, como é o caso do petróleo. E mais, eles independem da ação humana. Então, o ser humano não pode acelerar, por exemplo, o processo de reposição dos poços de petróleo, porque a fossilização ela acontece num tempo natural, num tempo diferente, sem a interferência humana. E aí a gente tem também outros recursos, como o ferro, o cobre, o ouro, o diamante e outros elementos da tabela periódica, sejam eles gasosos, sólidos, metais,
que estão presentes na natureza, são usados nas fábricas e independem também, né, da nossa vontade. A sua regeneração leva muito mais tempo, então ela não é renovável. A indústria também pode provocar o surgimento das Smart Cities, que são as cidades inteligentes, as cidades tecnológicas. Cada dia que passa, essas cidades, elas são a realidade, né, no nosso mundo. Essas cidades, elas apresentam conectividade, eficiência, por meio de inovações. Os projetos dessas cidades buscam proporcionar um ambiente urbano que promova o desenvolvimento, né, não só dos seres humanos, como também dos recursos naturais, de forma sustentável, para que a economia, o meio ambiente, a indústria, o bem-estar humano caminhem no mesmo sentido. Assim, a gente consegue identificar, né, com mais facilidade nessas cidades, por exemplo, a presença da tecnologia, da indústria e como elas se tornam dinâmicas. Essas economias, elas se tornam atreladas ao desenvolvimento tecnológico e ao desenvolvimento sustentável ao mesmo tempo. Bem bacana, né, a gente pensar que essas cidades estão aí numa realidade muito próxima de nós. Em contrapartida, né, o avanço da industrialização vai trazer também alguns aspectos negativos, como, por exemplo, o aumento da emissão de gases poluentes na atmosfera. Né? Não só a emissão de gases poluentes, como também outras formas, né, de poluição que essas indústrias, se não forem pensadas de forma inteligente, de forma sustentável, como é o caso das Smart Cities, né, elas podem provocar. Aqui nessa imagem, você está vendo um dano causado pelo principal setor, né, industrial, que causa grandes desastres, grandes desequilíbrios, que é o petróleo. Né? Então, a indústria de petróleo, ela lidera o ranking das responsáveis por danos ambientais. Elas, além de contaminar o solo, a água, elas também podem contaminar ou prejudicar, né, a vida aquática, causando um desequilíbrio na fauna, na flora, dos nossos recursos. Infelizmente, né, nós ainda dependemos, em maioria, do petróleo. A maior parte do combustível que nós utilizamos no nosso cotidiano em nossos automóveis são de origem fóssil, né? Mas existem outras fontes e outros recursos disponíveis, né? Nós temos o biocombustível, né? Nós temos a energia elétrica, os carros elétricos, enfim, a tecnologia caminha, né, para que o bem-estar da população seja também um motivo de preservação. Vamos agora falar desses principais impactos. Nós vamos ter como impactos da indústria no meio ambiente a contaminação da água, que nós já discutimos, a poluição do ar, a devastação de florestas, o aquecimento global, a alteração da fauna e da flora e o desbalanço da cadeia alimentar, que de certa forma acaba chegando até nós seres humanos. Quando essa cadeia alimentar ela entra em desequilíbrio, não vamos nos esquecer que nós, seres humanos, estamos no topo da cadeia alimentar. Essas imagens que você está vendo aí ao fundo representam alguns desses desequilíbrios e alguns desses impactos. Mas você pode estar pesquisando e pode estar apresentando também na sua sala, para o seu professor, outras formas, né, de impacto que você pode encontrar, que você pode identificar. Agora vamos falar das formas de alcançar a redução desses impactos. Porque se nós sabemos quais são os impactos, nós temos que pensar em formas de reduzir esses impactos. Né? Algumas delas nós já falamos aqui, do biocombustível, por exemplo. Né? Então, nós vamos ter aqui o mapeamento da geração desses resíduos por fonte geradora. De onde vêm os resíduos? De onde vem o lixo? Né? Entender o tipo de resíduo que é gerado. Né? É um lixo tóxico? É um lixo orgânico? Reciclar os resíduos que podem ser reciclados, né? Destiná-los a um aterro sanitário legalizado e não jogar nas encostas, né, dos barrancos, na beira dos riachos. Reduzir a geração de resíduo e contar com empresas especializadas em gestão desses resíduos, porque tem alguns deles, né, como os hospitalares, que não podem ser descartados de qualquer jeito.
encontrar fontes alternativas de geração de energia que substituam, por exemplo, o carvão e o petróleo. Monitorar os impactos no meio ambiente, né, para tentar minimizar ou punir aqueles responsáveis, né, pelos impactos. E adotar práticas mais seguras para o processo de transformação e acidentes de trabalho. Sim, os acidentes de trabalho, eles também configuram-se como impactos negativos que a indústria também pode trazer, né? O trabalhador, ele precisa estar em condições de trabalho, né? Porque as doenças causadas pelo processo industrial também se configuram, gente, como impactos ambientais. Uma doença que pode se proliferar, né, e causar uma epidemia ou uma pandemia é um problema natural, é um problema sanitário, faz parte da natureza humana a saúde, né? Então, agora que nós entendemos todos esses processos, o que seria, então, um desenvolvimento sustentável? De que forma eu e você poderíamos contribuir para que esses impactos fossem reduzidos? Vamos entender que o desenvolvimento sustentável é um conceito, né, sistêmico que se traduz no modelo de desenvolvimento global, que incorpora, aí como você está vendo, os aspectos de um sistema de consumo em massa, no qual a preocupação com a natureza, via de extração da matéria-prima, é máxima, ou seja, a realização de atividades industriais, prezando ao máximo os cuidados com o meio ambiente, né? Nós precisamos aprender e nos acostumar a equilibrar as forças. A indústria não precisa parar para que o meio ambiente seja preservado. O que nós precisamos fazer é conseguir conciliar, como a gente está vendo nessa última frase que eu te convido a ler. Quando a indústria e o meio ambiente estão em harmonia, todos são beneficiados, né? E quando chegarmos a um grau de desenvolvimento em que a indústria, ela complementa, né, a preservação ambiental, nós chegaremos aí num nível de bem-estar social, de bem-estar comum, uma vida boa, como diziam os filósofos. Foi muito bom estar com você e a gente se encontra numa próxima aula. Fica ligado!